O mundo inteiro está a falar do capitão Ibrahim Traoré, pela garra e coragem que ele tem mostrado para governar Burkina Faso. Só que muitos países africanos, de uma certa forma, também estão de olho no que realmente este jovem de apenas 37 anos está a fazer para com o seu povo. E, por outro lado, acredita-se que muitos países que já foram tomados pelos imperialistas, porque, para quem não sabe, muitos países africanos já são vendidos. Só que eles não têm como, neste exato momento, tomar a mesma iniciativa que o Burkina Faso tomou. E o Burkina Faso, quer dizer, o capitão Ibrahim Traoré, ele está a dizer que está de braços abertos para receber aquelas pessoas que também querem trabalhar para o seu povo, amar o seu país, mas que não conseguem por via de eleições, porque na África ele concluiu, segundo o capitão Ibrahim Traoré, que não se ganha eleições ou não se chega ao poder por intermédio das eleições, porque eles, o capitão Ibrahim Traoré, entende que as eleições na África é só uma porta para o imperialismo, ou seja, a democracia que é pregada, ela só é porta para o imperialismo viver lá. Lá não existe essa coisa de democracia de fato. De fato, muitos africanos até concordam, porque muitos africanos, ou muitos países africanos, quando realizam as eleições, tem que ter problemas. Às vezes leva 20, 50 dias para sair o resultado definitivo, igual acontece em muitos países, e nós, como moçambicanos, nem podemos falar mais nada. Então, ele disse que quem tem vontade de chegar ao poder, ele consegue encontrar aliados capazes de ajudar alguns países a se chegar no poder, mas para isso, precisam esses países escolherem aquilo que é o seu destino, para realmente ver o que vai acontecer. Só que ele não significa que tem inimigos africanos, não, até porque ele tem muitos africanos que o admiram. E só que existem alguns presidentes velhotos que já se venderam a todo custo. Odeiam ele, de uma certa forma. Odeiam porque eles sabem que esse Ibrahim Traoré está a inspirar muitos jovens que poderão entrar nessa arena política para também seguirem o modo da governança dele ou a mesma forma que ele chegou ao poder. Isso, de uma certa forma, semeia medo. Na região dele já semeou muito medo e o resto do continente africano, porque naquele tempo que estávamos a assistir muitos golpes de Estado, naquela região do Sahel, onde faz parte o Burkina Faso, muitos já estavam preocupados lá longe, até mesmo Angola. O presidente Lourenço disse que já estava preocupado com o que realmente estava acontecendo lá e acabava reforçando até a segurança do país. Então, isso dita o medo que os líderes africanos, principalmente aqueles da África subsaariana, têm com todo esse cenário que está a viver em Burkina Faso. Só que o mundo hoje reconhece que o Ibrahim Traoré é o melhor líder da África. Não tem como. E esse respeito que ele está a obter em todo o mundo. Conseguem perceber? Portanto, isto, os ocidentais, aquelas pessoas como os Estados Unidos e França, eles não estão tão satisfeitos com isso, nem tão pouco. E eles têm ameaçado, talvez, aquelas pessoas que já têm contratos mal assinados, que se vocês também escolherem por essa via, vocês não vão se dar muito bem. Isso é o que está acontecendo. Por isso que o Ibrahim Traoré é o exemplo na África. Ele já inspirou muitos jovens, de uma certa forma, muitos jovens que têm coragem hoje de lutar pelo seu país. E essa inspiração vem do Ibrahim Traoré. Mas, contudo, acontece que esses outros países, a maioria já se venderam, não tem como. E vocês, como nós temos dito muitas das vezes, que os imperialistas, eles gostam de pessoas governantes corruptos. Eles amam, adoram essas pessoas para estarem no poder num país como Moçambique, país como Angola, que tem diamante, que tem petróleo, que tem aquelas riquezas que eles precisam e dependem deles para fazer a sua economia lá fora crescer. Então, eles adoram essas pessoas porque, mano, eles não vão estar a comprar essa matéria-prima a um preço muito alto, ou seja, um preço justo no mercado. Não, eles vão comprar isso a um preço de banana. Vão chegar lá no seu país, vão desenvolver o seu país, que aquele país se lixe, não é? Porque não faz sentido países ricos que exploram aquilo que são os nossos recursos ficarem satisfeitos com a condição de vida que os cidadãos daquele país vivem. Então, isso é o que Ibrahim Traoré notou e disse que não, isso aqui está a passar dos limites. Então, na África, se surge uma pessoa, isso não é só na África, em qualquer canto do mundo, se surge uma pessoa que é muito nacionalista, nacionalista é alguém que ama a sua pátria, que ama o seu país, quer ver seu país a crescer, quer fazer com que a população viva com dignidade. Se aparece uma pessoa desse, recebe menos apoio, principalmente do Ocidente. Vocês conseguem perceber? Por exemplo, aquilo que aconteceu em Moçambique. O que nós vimos no ano passado em Moçambique?
quais são os países ocidentais que apoiaram ou pelo menos se solidarizaram com aquela situação que estava a se viver em Moçambique. Nem se pronunciaram, nem quiseram se pronunciar tanto assim, estás a perceber? Mas eu acredito se recorresse aí países como Rússia, não é? Porque o mundo é dividido do Ocidente e Oriente, portanto, se recorresse à Rússia, igual o Ibrahim Traoré fez, eu acredito que pela nossa situação de Moçambique, por exemplo, teria um olhar diferente. Essas potências como a Rússia, China, entre outros, até China é um país muito confiável, porque eles são muito capitalistas também. Lá o que rola é muito dinheiro, ou seja, a China é aquele país que quando você chega, é importante, tipo, quando ele chega e diz, olha, eu vou te endividar com tantos milhões, se você não conseguir pagar, paga com seus recursos. É isso que acontece. Por exemplo, o país agora muito endividado é Angola, com a China. Então, isso acontece. A China não é muito assim a confiar, mas também faz alguma coisa. Mas a Rússia, mano, a Rússia está de braços abertos para apoiar esses países aí que são explorados. E o Putin várias vezes fala que, por exemplo, a França, para ser França, depende muito, é graças à África. Se não fossem as 14 colônias que ele detém na África, é que faziam a França ser França. Mas hoje as coisas estão a mudar o ritmo. Os africanos estão cada vez mais a acordar. Por isso que o Putin elogiou, de uma certa forma, o capitão Ibrahim Traoré, dizendo que ele, sim, é um jovem africano esperto, é o único líder africano do momento muito esperto. E ele se enquadra, de uma certa forma, naqueles líderes muito, quer dizer, que já foram promissores. Estamos a falar de Sankara, de Samora Moisés Machel, entre outros, não é? Portanto, isso é uma coisa muito top. Qual é a sua opinião com relação a isto? O mundo inteiro está a falar do Ibrahim Traoré neste exato momento, com essa visão dos americanos de que ele está a usar os seus recursos para se proteger. Isso, quer dizer, não pegou muito bem no mundo inteiro e todo mundo fala disso hoje. O Ibrahim Traoré é o grande líder e isso ninguém tem nenhuma dúvida. Por hoje é tudo e nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Fui.